E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo de hoje a gente vai criar a nossa tela de login que a gente desenhou lá no terceiro vídeo. Se você não se lembra, não se preocupe que você vai ver tudo isso que precisa ser visto aqui nesse momento. Para começar, pessoal, a gente precisa começar a definir as nossas estruturas de views. A gente já fez mais ou menos algumas coisas, mas agora é o momento que a gente começa a de fato definir o código fonte, né? A gente começa a escrever o nosso front-end. Para que isso funcione, a primeira coisa que precisa acontecer é o seguinte: você precisa clicar no botão inscreva-se que aparece aí na sua tela do YouTube para que dê tudo certo. Caso contrário, vai bugar tudo e não vai funcionar nada. Então, para a gente começar esse trabalho, depois que você clica nesse botão, e você vai ver que na hora que você clica nesse botão acontece um negócio muito mágico. Ele deixa de ficar vermelho, ele fica cinza. É incrível isso. Então, vamos em frente. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é aqui na nossa tela de login criar o nosso HTML. Então a gente faz a declaração dele padrão aqui, as nossas tags HTML, essas tags meta e etc. Ele vai gerar isso pra gente. Se você não tem um plugin que faz esse trabalho para você, não tem nenhum problema. A gente precisa simplesmente de uma estrutura básica do HTML. A gente já pode até trocar o title aqui para login, e quando a gente vir aqui login, a gente vai ver que já está funcionando a nossa tela de login. Se você não rodou o seu servidor, né, de um vídeo para o outro, é importante que você faça esse processo. E aqui dentro dessa tela de login, o que a gente vai desenvolver é esse ponto aqui. A gente vai desenvolver um formulário bem básico para esse login, e então a gente precisa começar a desenvolver essa estrutura. E agora, pessoal, então a gente precisa, antes de montar a nossa estrutura HTML, a gente precisa preparar a nossa estrutura de processamento dos nossos assets. Aqui dentro do Laravel, a gente tem uma estrutura que ela vai simplificar o nosso trabalho de JavaScript, CSS e qualquer outro asset que a gente tenha no nosso projeto. Dentro de Resources, a gente tem toda essa estrutura de views que a gente já viu lá para trás, e a gente tem outras pastas aqui, que é a pasta JS e a pasta SAS. Isso daqui já vem direto com o nosso projeto. Aqui, se você entra dentro desse código, você vai ver que tem o que já veio padrão na nossa instalação. Para o nosso projeto, a gente vai simplesmente vir aqui nessa pasta SAS, a gente vai delete. A gente vai remover essa pasta, e a pasta JS nós também vamos remover ela sem dó nem piedade. E aqui dentro de Resources a gente vai criar uma nova pasta que se chama Assets. E dentro da nossa pasta Assets a gente vai criar já pode pôr um new file de uma vez, também não tem problema nenhum, que vai ser o css barra website.css. Aí ele já vai criar a pastinha para nós. E a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso JavaScript. Então, o new file, a gente vai chamar ele de js barra website.js, ou seja, é o arquivo de CSS do nosso site e o arquivo JS do nosso site. E agora, para a gente seguir com essa configuração, isso aqui ainda não está funcionando, a gente precisa vir aqui no nosso arquivo webpack.mix.js, e dentro desse arquivo a gente precisa fazer a nossa configuração do gerenciamento de assets do nosso projeto. Aqui, esse mix.js a gente pode remover ele, e o SAS também. O que a gente vai precisar fazer é um mix.styles. A gente não vai usar nenhum pré-processador de CSS, a gente vai escrever tudo na mão. Então é dessa forma que a gente faz para o CSS nosso, styles. E aqui dentro a gente passa um array, o primeiro parâmetro é um array, e a gente já vai customizar ele aqui dentro. Depois a gente passa um segundo parâmetro, que é o output desse mix styles. Para esse output a gente vai colocar public barra assets barra css barra o nome do nosso arquivo, website.css. Ele vai gerar esse arquivo para nós no final do processamento que ele fizer aqui dentro do nosso projeto. Depois disso, a gente vai ter que configurar aqui dentro do nosso array quais são os arquivos que o Mix vai observar para fazer essa gestão. Nesse caso nosso, por enquanto a gente só tem um arquivo ainda, que é o resources, e aí a gente define o nome dele, ó, assets css website.css. Então
Cara, que cidadão chato. Então a gente vem aqui. Então a gente define resources e aí a gente tem o caminho dele aqui para nos guiar. Então resources barra assets barra css barra website.css. E aí ele vai compilar esse arquivo pra gente e vai gerar o output desse arquivo para nós. Qual que é a vantagem? Se a gente tiver 5 arquivos aqui ou 10 arquivos aqui, ele vai compilar tudo isso num arquivo só pra gente lá no final. E além dele compilar todos eles num arquivo só, ele vai de fato fazer uma compilação, vai compactar o arquivo, vai remover espaço branco, vai dar um tapa legal nesses assets nossos aqui. É isso que a gente precisa ter em mente nesse momento. Depois disso, a gente precisa fazer o nosso JS. O nosso JS vai vir parecido da mesma forma. Então a gente vai ter o public assets JS e aqui o website.js e aqui a mesma coisa. Então a gente tem o JS e o website.js. Depois que a gente criou esses dois arquivinhos aqui, vamos deixar assim bonitinho, porque por enquanto ainda está bem pequena essa estrutura, ela pode ficar dessa forma. Depois a gente ainda tem que fazer um copy, então mix copy, que ele vai copiar arquivos para nós. Então resources, assets, e aí aqui vai vir img. E aqui dentro dessa pasta, vamos pôr image de uma vez, que fica mais interessante. E aqui ele vai criar ela em public assets image para nós. Barra website. E aqui a mesma coisa também, image barra website. Na realidade, vamos fazer uma coisa diferente. O nosso asset, ao invés dele ficar dentro da pasta website, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai ter uma pasta website e aí o nosso arquivo vai se chamar... Não vamos fazer isso não. E aqui então a gente tem o image website, o image website, o CSS, o JS, tudo sendo apontado bonitinho. E pra gente ver se isso tudo vai funcionar, só lá no Styles que ele quer deixar diferente, né? Impressionante. Isso, para quem ficar em dúvida, é um plugin que eu uso de formatação. Em alguns momentos ele é meio chato, em alguns momentos ele é bem legal. Então, pra gente ver se isso tudo está funcionando, a gente precisa fazer um npm run watch. A gente não instalou o npm aqui, então nesse momento a gente precisa fazer a configuração de todas as dependências de front-end que o npm está gerenciando para nós. Então, no nosso projeto, a gente roda npm install. E aí ele vai instalar todas as dependências que estão aqui no nosso package.json. Ele cria a nossa estrutura de node modules, a nossa pasta. E então... package.json, ele não trouxe. Vamos entender aqui o que ele aconteceu. Ah, tá. A gente está na pasta errada mais uma vez. Então, bom, então a gente precisa acessar a pasta certa. E quando a gente está aqui na pasta certa, a gente vai fazer o npm install aqui dentro. E aí ele vai fazer o download de todas as dependências. Agora sim. Esse processo às vezes demora alguns segundos, às vezes alguns minutos, às vezes até algumas horas. Então você fica calmo, pega um café e eu já estou voltando aqui. Na realidade eu acho que vou até esperar porque está indo bem rápido e ele já terminou parte do processo e terminou. Então a gente tem o Node Modules instalado aqui e agora eu devo conseguir rodar no meu npm run watch. E ele está fazendo a compilação, ó. Então ele faz a compilação, ele diz se deu algum problema, se não deu algum problema, ele vai gerar aqui nesse output. E para a gente ver se realmente tudo funcionou certinho, o que a gente precisa fazer é vir aqui no nosso public e a gente tem que confirmar. Olha, a gente jogou ele lá para public assets e aqui em public ele não gerou isso para nós. Então algo diz que não funcionou ainda, certo? Aproveitando, a gente já pode remover esse conteúdo da pasta public, a pasta CSS, a gente pode remover ela também para não ficar lixo aqui no nosso projeto, né? Então o htaccess a gente pode deixar, a Fabicon pode deixar, esses outros amiguinhos aqui pode deixar, esses aí podem deixar. E aí então a gente precisa retornar lá para o nosso webpack.
Aqui dentro do nosso Webpack a gente precisa terminar as nossas configurações. E aqui dentro do nosso Webpack eu demorei a observar o que estava errado aqui, então eu pausei o vídeo e eu observei agora há pouco que simplesmente o mix.styles na realidade precisa ser mix.js quando a gente está trabalhando com o arquivo JS. E quando a gente está trabalhando no CSS, aí sim mix.styles, tá certo? A gente tem algumas outras coisas que a gente vai fazer com os arquivos de JavaScript para alguns pacotes, que é o mix extract, mas por enquanto a gente não precisa fazer nada disso aqui não. A gente simplesmente vai utilizar dessa forma e aí a gente segue com isso até o momento que a gente precisa de uma nova estrutura aqui dentro. Então novamente a gente roda o nosso npm run watch e aí ele vai fazer essa compilação para a gente. Ele já compilou o nosso arquivo js website.css e ele ainda não compilou o nosso arquivo de css. Por algum motivo ele não conseguiu encontrar esse arquivo e fazer essa build para nós aqui. O que a gente tem que checar provavelmente ele teve algum probleminha aqui na hora que ele foi fazer esse copy. E aí vamos checar se foi realmente isso ou se não foi. A gente roda novamente e agora ele já faz para nós o build tanto do JS quanto do CSS. E aqui o porquê que ele gera esse erro é o seguinte: quando a gente diz que o mix vai fazer um copy dentro de image website, ele vai jogar lá para o image website, ele vai procurar essa classe, esse diretório. Então a gente vem em assets e aí ele espera um diretório image e o diretório website. Como ele não encontra esse diretório, ele não vai conseguir prosseguir, então a gente precisa ajudar ele. Image e a gente cria novamente o diretório website e aí agora talvez ele já vai conseguir fazer essa compilação, ou às vezes a gente vai precisar ainda pôr um arquivo aqui dentro para ele fazer essa cópia. Ele já conseguiu, então a nossa pasta já está aqui dentro, e conforme a gente for jogando os arquivos ali dentro, a gente for fazendo esse trabalho, isso tudo já vai estar funcional. Então essa configuração da compilação dos assets para nós ela já está quase 100% pronta. E aqui dentro na nossa view a gente vai começar trazendo o nosso CSS. Então a gente chama uma tag link, a gente vai pôr o nosso href e aqui dentro a gente chama o nosso asset, que é um método helper que o Laravel tem, e o nosso asset ele já joga direto para a pasta public. Nesse caso ele está aqui dentro dessa pasta public, a gente precisa dizer para ele, olha, é a pasta CSS e o arquivo pasta CSS, o arquivo é website.css. A gente fecha essa classe e aqui dentro da nossa view isso já vai estar funcional. Se a gente pedir um body background red, ele já deveria compilar. Por algum motivo ele não fez a compilação. Vamos ver se o nosso link foi gerado aqui. Ele está dizendo que eu coloquei ref, não é ref, é href. O nosso CSS já está ok, o arquivo está beleza, mas por algum motivo ele não está compilando o nosso body com a cor vermelha. Bom, o importante é a gente saber que não, isso aqui tá. Então o nosso link aqui está funcional, era isso que a gente precisava ver, e a gente precisa dizer que o nosso help style sheet está presente aqui também. Style sheet. E aí agora sim o nosso CSS é processado através desse momento. Então a gente sempre precisa checar se o href que a gente está passando aqui está ok quando a gente faz essa incorporação, e aqui nesse caso tá. E a gente precisa ainda no final gerar uma tag script, e essa tag script ela vai ter um src, que esse src aqui é muito importante. A gente, ao invés de chamar o asset, a gente poderia, mas a gente vai fazer diferente, a gente vai chamar o método helper mix. E o nosso método helper mix, ele vai trazer aqui para cá também nesse momento. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem o nosso website.css e o que a gente vai buscar aqui é o arquivo. Eu saí aqui sem querer.
E aqui o mix a gente vai pedir para ele buscar da mesma forma como a gente fez ali. Então js website.js. Nesse momento a gente pode checar se esse arquivo já está funcionando. E olha o que é o mais interessante, ó, ele já conseguiu encontrar. O mais legal é que quando a gente tem o mix e a gente não usa o asset, eu vou até fazer aqui diferente embaixo, ó, asset, para a gente ver a diferença. Olha, o asset ele vai trazer o endereço padrão do arquivo e o mix ele traz um ID. Esse é o ID de compilação, ou seja, como a gente está gerando compilação a todo momento com o npm run, ele vai simplificar o processo de cache para nós, porque se a gente usar dessa forma como asset, provavelmente a gente vai ter algum problema na hora de recarregar esses scripts, e com o mix ele já vai facilitar isso para a gente, incluindo tudo que precisa ser feito nessa etapa. Com isso, pessoal, a nossa estrutura de compilação dos nossos assets está ok e a gente já está pronto para que no próximo vídeo a gente comece a de fato montar a nossa tela de login. Então, para você, eu deixo aqui um grande abraço. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, não perde mais tempo, se inscreve aí que vai valer muito a pena. Não se esqueça também de preencher a lista de e-mails se você quiser receber os meus e-mails e de me seguir no Instagram se você quiser mandar alguma dúvida por lá, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.